Capítulo 16. Todo mundo na mesma página, ou no mesmo capítulo, pelo menos, dependendo da sua Bíblia, a página é diferente. Ok? Vamos fazer a leitura? Capítulo 16, versículo 12 em diante. Amém? Tendo navegado de Troade, seguimos para a endireitura a Samotrácia. É 11 então? Estou lendo 11. É do 12 em diante. Ok? E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Ok? Próximo. No sábado saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados falávamos às mulheres ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa rogou-nos dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, e que adivinhando dava grandes lucros aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: são servos do Deus Altíssimo, esses homens que vos anunciam o caminho da salvação. E fazia isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora saiu. Ora, vendo seus senhores que a esperança de lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e a Silas e o arrastaram para uma praça na presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade e pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. A multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando que o carcereiro os guardasse com toda a segurança. E eles, tendo recebido tal ordem, o lançou na prisão interior e lhe segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. De repente, houve um grande terremoto, que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo as portas da prisão abertas, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças mal algum, porque todos nós estamos aqui. Tendo ele pedido uma luz, saltou dentro e, trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os eles consigo, naquela mesma noite lavou-lhe as feridas, e logo foi batizado ele e todos os seus. E então os fez sair para a sua casa, e lhes pôs à mesa, e alegrou-se muito ele e toda a sua casa por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram quadrilheiros a dizer: soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que fosseis soltos, e agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo respondeu: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo cidadãos romanos.
e nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. De modo nenhum será assim, mas venham eles mesmos e nos tirem. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram quando ouviram que eles eram romanos. Vieram e pediram desculpa, tirando-os para fora, rogavam que se retirassem da cidade. Então eles saíram da prisão e entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Amém. Põe a sua mão na cabeça e diga assim: Senhor Jesus, a minha mente está pronta para ouvir a tua palavra. Eu já te adorei, já participei da ceia. Agora eu ofereço o meu coração. Põe a mão no coração para receber a tua palavra, para que ela faça a diferença no meu coração, em nome de Jesus. Amados, aí no nosso boletim eu escrevi assim: o avivamento é algo que começa em Deus, mas existem algumas condições humanas que permitem o avivamento acontecer. Irmãos e irmãs, o avivamento é plano de Deus. Deus quer o avivamento, e Deus não quer um avivamento temporário. O avivamento que Deus quer é um avivamento permanente. Porque o que é avivamento? É a plenitude da vida de Jesus em você, e você vivendo essa plenitude. Isso é um avivamento. E isso que Deus quer que seja uma coisa normal na sua vida. Às vezes a gente pensa que um cristianismo normal é aquele que não é cheio do Espírito Santo, aquele que é derrotado, aquele cristianismo que não faz a diferença. Não, esse é um cristianismo anormal. O cristianismo normal é aquele cristianismo vitorioso em todas as circunstâncias. É aquele cristianismo que levanta o nome de Jesus. É aquele cristianismo que expressa a vida de Jesus com poder. Esse é o cristianismo normal. E esse é o cristianismo que vem com avivamento. Avivamento não é uma escolha que eu e você podemos fazer. Avivamento é de Deus. É uma necessidade. É um requisito de Deus. É o plano de Deus para mim e para a tua vida. Então olha só. Se é plano de Deus que a gente esteja em constante avivamento, Deus já fez a sua parte e enviou o Espírito Santo. Então a pergunta é essa: como nos posicionamos para receber o avivamento e permanecer nele? Abaixo estão algumas condições que percebemos no avivamento da cidade de Filipos. Amados, a história que nós lemos foi a história de um avivamento que aconteceu e que nasceu uma igreja por causa desse avivamento. Uma igreja que começou numa prisão. Os piores bandidos, aqueles que estavam no cárcere interior, os piores homens, se converteram. E ali começou a igreja. Os primeiros membros da igreja saíram de dentro da cadeia. Imagine, que coisa tremenda. Então esse foi um avivamento que fez a diferença. Quais são, então, as condições que a Bíblia nos mostra? Primeira condição: avivamento é precedido por oração fervorosa. Amados, presta atenção. Às vezes a gente esquece das coisas. Nós pensamos que nós oramos quando nos der vontade de orar. Nós pensamos que nós temos que orar quando a gente estiver desejoso de orar. Às vezes nós pensamos que nós temos que orar quando nós temos problemas. Mas a Bíblia diz: orai sem cessar. Então a oração é um negócio como o ar que você respira. Para o cristão, para a tua vida espiritual. Nós temos dois tipos de vida que nós vivemos. Nós vivemos a nossa vida espiritual, e você tem que se alimentar, você tem que ter ar para a tua vida espiritual. Você tem que cultivar a tua vida espiritual. E nós vivemos uma vida natural, que é essa que nós cultivamos bem. Nós nos alimentamos, dormimos, descansamos, cuidamos da saúde. Mas às vezes nós esquecemos da vida espiritual. Então, oração, amados, é o que precede um avivamento. Se você gostaria de entrar num avivamento na sua vida, comece a orar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: pedi e ser-vos-á dado, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E a todo o que bate, se abre. Amados, se isso não é verdade, é melhor a gente rasgar essa página da nossa Bíblia, não é verdade? A gente deveria rasgar essa página, porque se a gente não crê nela, o que nós estamos fazendo com ela lá? Isso não é brincadeira. Quando Jesus diz isso, Ele garante aquilo que Ele diz.
O problema é que existe uma parte que é minha e é sua para fazer. Ele não vai orar. Ele deu o Espírito Santo para a gente. E é o Espírito Santo que nos ensina a orar. A Bíblia diz, nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito, está lá em Romanos 8, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas se nós não nos dispusermos, se nós não nos posicionarmos, o Espírito Santo não vai se manifestar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em você, já está presente, em você, na pessoa do Espírito Santo, tudo o que você precisa para andar em avivamento na sua vida. Já está em você. Você não tem que pedir, Senhor, traga o avivamento. Aí Jesus vai olhar para você e dizer, eu já trouxe. Eu coloquei dentro de você, no nome de Jesus, pelo sacrifício dele, o meu Espírito dentro de você. E o avivamento nada mais é do que uma vida dirigida pelo Espírito. Se você disser, Senhor, me leva no avivamento, sabe qual vai ser a resposta? Eu já coloquei o Espírito Santo dentro de você, agora ande no Espírito. Essa é a resposta. E o primeiro ponto para andar no Espírito é a oração. Orai em todo tempo no Espírito, diz a palavra de Deus. A oração, amados, oração é uma necessidade. Mas pastor, está tudo bem. A gente, quando fica tudo bem, tende a descansar, tende a baixar a guarda. Mas a Bíblia diz que nós estamos numa luta espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra potestades, poderes, dominadores desse ar. E tem uma notícia para você. Eles não dormem, eles não descansam, eles são espíritos, eles são demônios. Eles não dormem, não descansam, são perseverantes. Por isso que a Bíblia diz para mim e para você, seja perseverante na oração. Você entendeu? É por isso. Nós estamos numa guerra, nós precisamos. Então o avivamento é precedido por oração, mas não qualquer oração. Oração fervorosa. Oração fervorosa. Aquela oração que sai do teu coração, não da tua mente. Amados, eu aprendi a orar quando eu era pequeno. Aliás, o nome correto para o que eu aprendi a fazer não é orar, era rezar. Foi a minha mãe que me ensinou. Eu lembro até hoje, quando eu ganhei meu primeiro terço. Era um tercinho branco. E me ensinaram então a rezar. Eu ia contando as bolinhas. E eu tinha bom coração. Eu tinha temor de Deus no meu coração. Não conhecia Jesus, mas tinha temor. Mas quando eu me dava em conta, eu tinha esquecido na qual bolinha eu estava. Ou tinha esquecido na qual Ave Maria, no qual Pai Nosso eu estava. Tinha esquecido. Sabe por quê? Porque não era uma coisa do coração. Era uma coisa mecânica. A Bíblia diz, esse povo em vão me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Então a oração fervorosa é aquela que brota do teu coração como uma fonte para Deus. Sai lá de dentro de você. Não é uma coisa mecânica. Não é uma reza. Oração não é reza. Oração é quando você derrama aquilo que você é, o teu desejo do teu coração na presença do Senhor. Essa é a oração fervorosa. Então olha só, quando nós oramos, Deus começa a mover as circunstâncias. Veja o versículo 13. No sábado, saindo da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e nos assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Sabe o que acontece? Quando você começa a orar, Deus atrai pessoas até você. Sabe por quê? Porque quando você começa a orar, é como se você construísse um altar para Deus, a presença de Deus. E Deus começa então a atrair as pessoas. Paulo e Silas estavam buscando um lugar para oração. O lugar que eles estavam hospedados, possivelmente, não era bom para oração. Muito barulho, muita confusão, muita coisa. Então eles saíram e disseram, nós temos que ter um lugar bom para oração. Eles foram na beira do rio. Imagine orar na beira do rio. Aquela água correndo, e eles orando. E eles começaram a orar. De repente a Bíblia nos diz que começaram a vir mulheres ali. Eu não sei por que circunstâncias elas vieram, mas nada acontece por acaso. Porque quando você começa a orar, Deus começa a mover as circunstâncias. É só você orar.
Olha, tem aquele ditadozinho que a gente diz assim, ó, se correr o bicho pega, se parar o bicho come, mas se você orar, o bicho foge. Se você orar, o bicho foge. Estamos falando do bicho, né? Satanás. Estamos falando disso. Se você orar, ele foge. Sabe por quê? Porque ele não aguenta a presença da santidade de Deus. Ele não aguenta o altar de Deus que você constrói. Tem muita gente que tem altar na sua casa. Você deve construir na sua casa um altar para você. O que é o teu altar? É aquele teu lugar de oração. Aqui nos Estados Unidos tem muito essa ideia do prayer closet. Né? Você entra dentro do closet, né, lá no seu quarto, para orar. Não interessa qual é o seu lugar de oração, mas você tem que ter um lugar de oração. Porque o lugar da oração é o teu lugar da intimidade. Gente, Jesus tinha lugar de oração. Lembra quando ele ia ser entregue, e ele ia morrer, e ele ia para a cruz, por amor a você e a mim? O que ele fez? Ele foi para o lugar onde ele sempre ia, costumeiramente. E era tão conhecido que o inimigo já sabia que ele ia estar lá. Lá no Getsemane, ele tinha um jardim onde ele gostava de orar. Você tem um jardim? Se você tiver um jardim, Deus começa a mover as circunstâncias. Agora veja só, quando oramos, Deus começa a promover do nosso lado conversões genuínas. Aí você diz assim, mas pastor, eu não sei evangelizar. Gente, eu queria dizer uma coisa para vocês aqui, ó, preste muita atenção nisso. Às vezes a gente pensa que é a gente que converte as pessoas. Toda pessoa convertida por mim, pobre dela. A conversão é um ato da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Nós somos os instrumentos. E quando nós estamos orando e a presença de Deus está ali, Deus atrai as pessoas, e nós falamos com ela, a palavra que sai da nossa boca é como uma espada afiada. Ela se converte. E não se converte por meio de convencimento humano. Cheguei a um ponto da minha vida que eu tive que confessar que eu tinha muitos discípulos que eu tinha convencido a serem cristãos. Eles não eram nascidos de novo, não eram convertidos. Eram convencidos intelectualmente, porque não expressavam a vida cristã. Mas quando nós começamos a orar, temos uma vida de oração, Deus vem com avivamento, Deus atrai as pessoas e há conversões genuínas. Veja o que acontece no texto que nós estamos lendo. Primeira coisa, Deus abre o coração ou a mente das pessoas para entender o Evangelho. Versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, portanto muito comunicativa, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor, diga comigo, e o Senhor lhes abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração. Quem abre o coração das pessoas é o Senhor. Mas quando é mais possível de que o coração seja aberto? Num ambiente de oração. O avivamento precisa de um ambiente de oração para acontecer. O avivamento na cidade de Filipos começou com aquela mulher. E depois ela se tornou muito importante no ministério de Paulo. Começou com a Lídia. Então o avivamento começa com um que se dispõe a orar. No caso, Paulo e Silas. Depois o Senhor envia mais alguém. E o fogo vai se espalhando. Amém? Amém. Veja só. Deus abre o coração. Os convertidos querem obedecer ao Senhor. Veja o versículo 15, a primeira parte. Depois de ser batizada. Sabe, as pessoas hoje em dia se convertem, mas eles não estão com aquela sede de cumprir os preceitos de Deus, a palavra de Deus. O batismo é uma coisa interessante. Às vezes as pessoas se convertem, entregam para Jesus a vida e não se decidem a batizar. Batismo é um selo. Sabe o que verdadeiramente é batismo? O batismo é um selo que você recebe. A Bíblia diz lá no livro do Apocalipse: não faça dano sobre a terra, até selarmos nas frontes os servos do Deus vivo. O batismo é um selo, que quando o diabo olha para você e fala, epa, tem a marca. É um selo espiritual, que pode ser visto
no inferno, no céu. Os anjos sabem. Amém? Então, os convertidos querem obedecer ao Senhor. Os convertidos querem viver uma vida cristã genuína. Veja a segunda parte do versículo. Se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. Ela estava dizendo, olha, você não tem outra opção. Você está na casa de um CDG, talvez numa hospedaria, num hotel, agora você vai para a minha casa. Sabe o que é isso? Hospitalidade, que hoje em dia desapareceu. Hospitalidade é uma prática que naquele tempo era tão importante, que hoje em dia a hospitalidade praticamente desapareceu. Mas era o sinal de uma vida cristã genuína. Veja o versículo 16. A oração que precede o avivamento é perseverante. Veja o 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração. Era uma oração perseverante. Eles não iam de quando em quando orar. Eles iam sempre lá orar. Era uma oração perseverante. Sabe por que às vezes nós não recebemos o que estamos pedindo? Não entramos no avivamento? Porque nós não somos perseverantes. A Bíblia diz perseverar em oração. Então o avivamento, amados, ele vem através de uma vida de oração fervorosa. Você quer entrar no avivamento? Se dispõe a entrar numa vida de oração. Todos os dias, uma vida de oração fervorosa. Amém? Segunda coisa, um avivamento é precedido por autoridade espiritual. Primeiro, avivamento só vai acontecer com oração fervorosa. Segundo, avivamento, aí, nesse caso de Filipos, só aconteceu depois que a autoridade espiritual foi manifesta. Quando nós manifestamos a autoridade espiritual dada por Deus para nós, o avivamento acontece. Veja só, versículo 16, diz assim o texto, a segunda parte do versículo. Quando estávamos indo para o lugar de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual dava grandes lucros ao seu senhor. Amados, hoje em dia ainda continua isso. Quando você passa nas nossas ruas, aqui nessa nação, uma nação tradicionalmente cristã, quantas placas você vê com uma mão assim aberta, dizendo palm reader? Adivinhação. Ler a sua mão, fazer coisa, adivinhação. Hoje em dia. Entende? O mundo jaz no maligno, o mundo está aí. Aquela cidade lá era um negócio terrível. Por quê? Porque ele vivia do comércio da adivinhação. Vocês imaginam, dava grande lucro aos seus senhores. Sabe, o mundo é um mundo de exploração. A pobre da menina possessa por um espírito maligno e gente faturando em cima. Entenderam? Então é terrível, o mundo jaz no maligno. Veja o que nos diz 1 João 5, versículo 19, está aí mais para frente na sua Bíblia. 1 João capítulo 5, versículo 19, é um versículo que nós devemos guardar isso na nossa mente. 5,19, diz assim, ó, vou ler para você. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Vocês entenderam? O mundo jaz no maligno. Agora, olha só, a Bíblia nos diz então que essa garota saía atrás deles, versículo 17, e saindo e seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Irmãos, sabe qual é a primeira coisa que o diabo faz? Ele quer misturar, ele quer tirar a genuinidade da obra de Deus, da palavra de Deus. Quem era que estava dizendo isso? Um demônio. Já pensou o que ia acontecer se Paulo não para aquela história? Um monte de gente ia começar a pensar que essa menina era de Deus. Porque ela falou que eles eram homens de Deus e anunciavam o caminho da salvação. Elas iam pensar que ela era do bem, mas ela era do mal. Então, olha só, um avivamento é precedido por autoridade espiritual. O mal não pode prevalecer. O mal já foi, amados, o mal já foi derrotado.
Quando Jesus abriu os braços naquela cruz, assim, ó, e ele disse daquelas últimas palavras, lembra? Jesus teve várias últimas palavras na cruz. Uma delas foi: está consumado. Sabe o que isso quer dizer? Não tem mais nada para ser feito. Tudo foi feito. O mal foi vencido. Agora tem um problema. Sabe quem é que tem que pôr o mal debaixo dos pés? Eu e você. E quando nós levantarmos, isso é uma das coisas que traz um avivamento. Nós não podemos deixar o mal acontecendo e não fazer nada. E aquela menina vinha, e era alguns dias, um certo dia Paulo ficou meio nervoso, seguindo nós a Paulo dizia isso. E isso se repetia por quanto tempo? Muitos dias. Diz aí no versículo 18. Se repetia por muitos dias. Que coisa tremenda isso. Aí o que foi que aconteceu? Paulo não ia deixar aquele espírito maligno tentando fazer confusão. Amados, muitas vezes nós não entramos no avivamento porque nós não exercemos a autoridade espiritual na nossa vida, na nossa casa. Nós temos lá o nosso Facebook e nós deixamos o nosso Facebook sendo alimentado por coisas malignas. Nós temos lá nossos e-mails, o nosso computador, nós ligamos e isso tudo fica sendo alimentado por coisas malignas. Nosso palavreado, nossa maneira de falar, nossos olhos, por coisas malignas. E aí o que acontece? Aí como é que nós vamos ter um avivamento? Não é possível. Eu não estou falando mal do Facebook. Nós temos um Facebook na igreja. Você tem que manter o Facebook debaixo da autoridade espiritual. Igual a pastora Cláudia mantém o nosso aqui. Só vai o que interessa, só vai em coisa boa. Tudo que edifica, o que não edifica, não entra. Ai, Jesus. Se vocês vissem o que eu vi no Facebook com esse negócio aí do gelo que aconteceu aí. Gente com capacidade de colocar coisas, não vou nem comentar, horrorosas. Sabe o que é isso? Falta de exercício da autoridade espiritual. Deixa o mal seguir, o mal segue livre. Não tem nada. Então não vai haver avivamento. Porque exercício da autoridade espiritual precede o avivamento. E mais, versículo 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo já indignado, você tem que se indignar com o mal. Paulo já indignado, voltando-se de seu espírito, em nome de Jesus eu te mando, retira-te. E na mesma hora ele saiu. Entenderam isso? Nós precisamos de discernimento espiritual. E precisamos de exercício da autoridade. Não pode deixar a coisa acontecer. Não pode deixar a coisa acontecer. Você tem que se levantar, você tem que dar nome. Sabe, amados, nós vivemos um tempo muito egoísta. E a palavra-chave do egoísmo é essa. That's my business. Esse é o problema meu. Essa é a palavra mais chave do egoísmo. Porque a gente crê que ninguém pode falar com a gente. A gente crê que ninguém tem o direito de alguma coisa. Isso é mentira. Sabe por quê? Porque o meu direito só chega até onde está o teu direito. Ele não pode ir além. Entenderam? Há limites. Há limites. Então, o avivamento é precedido por oração fervorosa, por exercício de autoridade espiritual. Você tem essa autoridade espiritual. Já sabia que você tem essa autoridade espiritual? Sabia? Sabia que possivelmente nos seus relacionamentos, por onde você anda, essas coisas todas, existem demônios que precisam ser expulsos. E sabe quem é a pessoa para fazer isso? É você. É você. É você que Deus levantou. A autoridade está em você. Porque aqui tem alguma coisa a ver com o Paulo? Só com a boca do Paulo. Mas o resto, veja só. Em nome de Jesus. Cristo, Ele te manda. Não era o poder dele, não era a autoridade dele, mas era uma autoridade que estava nele e que precisava ser exercitada. Em você há uma autoridade, mas ela precisa ser exercitada. A autoridade está em você, mas precisa ser exercitada. Se você não fizer nada, não vai acontecer nada. Há uma autoridade.
Há uma autoridade que você pode tomar, inclusive sobre você mesmo. Quando começar a ter pensamento muito bagunçado na cabeça, você pode dizer, fora da minha mente. Você pode dizer, eu tenho a mente de Cristo. A palavra diz isso. Tudo que está escrito na palavra, você pode repetir para você. Tudo que está na Bíblia, você pode repetir para você. É de Deus. Não tenha medo. Amém? Terceira coisa, um avivamento é precedido por tribulação. Agora, ei Jesus, porque nós vivemos numa era em que uma coisa chamada hedonismo, esse é um termo, tá? Hedonismo, vou dizer para vocês o que esse palavrão quer dizer. Quer dizer você voltado para você mesmo, para o teu próprio prazer. Isso é o hedonismo. Tudo existe por seu belo prazer. Tudo para você é o hedonismo. Você está aqui para desfrutar, para se alegrar, nada. Tudo o que botar uma regrazinha para você, uma exigênciazinha que seja assim, quebrou o teu hedonismo, o teu prazer de si próprio. Quebrou? Então isso não é muito bem-vindo. Esse é o tempo que nós vivemos. Esse é o tempo que nós vivemos. Você está entendendo? É o tempo que nós vivemos. Então, olha só o que acontece. Segundo a palavra de Deus, aqueles, eu vou dar um versículo para vocês. Eu sei que você não gosta disso. Eu também não gosto, mas é de Deus. E se é de Deus, não é para me alegrar, nem para mim gostar. É para mim receber. E eu já recebi. A Bíblia diz assim: todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Um versículo da Bíblia, eu estou citando para você. Todo o que quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. Todo tipo de perseguição. Perseguição espiritual, perseguição dos amigos. Você vai parecer que está andando com o passo errado. E esse negócio da tribulação é uma coisa que nós devemos pensar. Porque tem um versículo na Bíblia que diz assim, que nós vamos completar o sofrimento de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E hoje em dia a gente não quer sofrimento. Não, peraí, só a parte boa. Esse evangelho é metade da Bíblia. Porque tem a outra parte. Olha o Jó, se você quiser alguém para olhar. Olha o Paulo, 3 vezes dado por morto, apedrejado. Quando você lê no Apocalipse, eu estava lendo no Apocalipse esses dias, eu falei, ai Senhor, está lá escrito que estavam matando e muitos mártires e tal, e tinha as almas dos santos debaixo do altar. Imagine que coisa tremenda. E eles disseram, Senhor, até quando esse negócio vai continuar? Sabe qual foi a resposta de Deus? Até que se complete o número daqueles que serão mártires. Que serão mártires. Olha, todo sofrimento que não tiver nada com Deus, você tem que expulsar da sua vida. Porque você não está aí para Satanás vir e botar sofrimento na sua vida. Por bel prazer. Mas, presta atenção, Deus é soberano e muito maior do que o teu sofrimento. E Ele usa coisas que você não entende. Então o que acontece? Você tem que welcome o sofrimento. Você tem que dar o bem-vindo. Quando é de Deus. Por quê? Porque quando o negócio for de Deus, é bom para você. É impossível que alguma coisa venha de Deus e não seja bom para você. Você pode não gostar, pode não ser o teu plano. Mas adivinhe quem tem o maior e melhor plano para você? É o teu Deus. É o teu Deus. Gente, eu não posso, minha cabeça, se olhar assim, você já começa a ver aqui. Né? Eu gostaria que o meu cabelo não caísse, mas eu não posso fazer nada para que um fio de cabelo não caia. Pastor Paulo, então, já foi. Vocês estão entendendo? Então, como é que eu vou poder fazer um melhor plano para a minha vida? Se nem planejar um fio de cabelo eu posso. Então, o melhor plano de Deus para mim
é o que ele tem, não o meu plano. Então, olha só, às vezes a gente não entende isso. Tribulação vem quando quebramos o poder das trevas, e isso se chama retaliação. Retaliação. Quando você quebrar o poder das trevas, você arrumou um encrenca para você. Ih, pastor, então vou ficar quietinho. Deixa esse demônio para lá. Não. Porque sabe uma coisa? Quando você quebra o poder das trevas, você entra em um nível superior na sua vida com Deus. Você vai num nível superior da sua vida espiritual. Entenderam? Esse é o negócio. Veja o que aconteceu aqui. Olha só, nos nossos versículos. Versículo 19. Vamos lá, todo mundo? Ora, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam Paulo e Silas e o arrastaram para uma praça na presença dos magistrados. Expulsou o demônio. Adivinha o que aconteceu? Levaram eles para a praça, mandaram chamar os juízes da cidade e levantaram um caso com eles. Veja o que diz o versículo 20 e o 21. Diz assim: elevando-os aos pretores, disseram, e apresentando aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, estão perturbando a nossa cidade. Expulsaram um demônio nosso, que era nosso. Expulsaram. E pregam um costume que não é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. Olha, quem disse que não era? Eles estavam dizendo. Porque Paulo era cidadão romano e praticava. Entenderam? Então, muitas vezes a retaliação que o inimigo se levanta, adivinha o que ele faz? Às vezes ele usa o sistema da justiça humana. Porque, amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós temos que nos submeter à lei dos homens. Mas até a submissão nossa é até quando a lei dos homens chega na lei de Deus. Aí a gente tem que fazer uma escolha. Entenderam? Se chegarem para você e disserem assim, ó, você não pode falar do Evangelho, aí acabou a tua submissão à lei humana. Você tem que responder igual Pedro. Nós não podemos nos calar. E Jesus disse uma coisa séria: se você se calar, as pedras clamam. É sério? É sério. Então, às vezes, levanta a justiça humana, porque a justiça humana nem sempre é a justiça de Deus. Nem sempre. Ok? Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes a perseguição, a tribulação vem por aí. Agora veja só o que acontece no versículo 22 até o 24. Que coisa interessante. Vamos lá, 22. A multidão se levantou a uma contra eles, e os magistrados rasgaram os vestidos dele e mandaram açoitá-los com vara. Uau! Expulsaram o demônio, sobrou o quê? Uma surra de vara. Mas sabe, era a mesma surra de vara que Jesus recebeu, porque era esse o castigo que os gentios faziam para as pessoas, para os bandidos, para os ladrões, para a pessoa fora da lei. Era 40 varadas mais uma. Varas verdes. Era aquilo parecido com o que fizeram com Jesus. Era de cortar. Nada de roupinha em cima para proteger. Rasgaram as vestes deles. E veio o chicote. Agora, sabe de uma coisa? A cada chicotada dessa, o nome de Jesus era glorificado no corpo de Paulo e Silas. Porque a cada chicotada dessa havia uma identificação com as varadas que Jesus recebeu. Então, às vezes a gente pensa que você se identifica com Jesus só na parte boa. É o que a gente quer. É o cristianismo que está aí. Para o nosso bel prazer. Para nos satisfazer. Então, levantaram e vara neles. Agora, olha só que coisa interessante. Tiago, capítulo 5, versículo 10. Coloca para nós, por favor, Paulo. Tiago 5, 10. Veja só que coisa interessante que diz aí nesse versículo. É um outro versículo que a gente não gosta muito, né? Mas é da Bíblia. Você não pode gostar de uns e não gostar de outros. Ou você aceita a Bíblia toda ou não aceita nada. E aceitar uma parte não vai levar a nada.
Estão vendo aí? Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Vai dar uma olhadinha na vida dos profetas. Como é que foi? Eles foram apedrejados. É só você ler o Hebreus 11, que conta a história deles lá. Diz tudo que os homens de Deus, mulheres de Deus sofreram. Ok? Vamos para o próximo versículo que está aí, Atos 14, está aí pertinho. Atos 14, 22. Veja que coisa tremenda é isso aí. Atos, capítulo 14, versículo 22. 16, 22. Aí, a multidão se levantou. 14, 22, não vai ser 16, 22. Vai lá, Pablo. Vai para trás um pouquinho no Atos. 14, 22. Aí, ó. Confirmando, vamos ler todos juntos, para você participar, vamos lá. Confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que, aí vem um negócio importante, sempre que tem, isso é uma oração explicativa, que vem daí em diante, dizendo que, vamos lá, por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Quer entrar no reino de Deus? Está aí o versículo. E isso tudo, amados, isso tudo, às vezes a gente pensa, mas isso é mal. Não, isso tudo, muitas vezes é o que Deus vai usar para trazer um avivamento. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus morreu, ressuscitou, o Evangelho era para ganhar o mundo inteiro. Sabe o que os primeiros cristãos fizeram? Se enclausuraram em Jerusalém e de lá não queriam sair. Não queriam sair. Estava muito bom, venderam tudo que tinham, trouxeram para os discípulos e ficaram lá. Uma maravilha, de casa em casa, aquele cristianismo fechado em si mesmo. Sabe o que Deus fez? Levantou uma perseguição terrível. Espalhou o pessoalzinho para o mundo inteiro. O templo foi derrubado. Mártires aconteceram. Gente morreu aos montes. Por meio de muita tribulação, nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Tribulação. Quando você entra nela, creia que o teu Deus é poderoso. É poderoso para te fortalecer, para passar por qualquer tipo de tribulação. E é tremendo. Para dar tribulação sobre a tua vida, seja o que for, tirar o melhor para você. Amém. É isso que ele quer. Agora veja só, então o que acontece? Aí pegam Pedro, o Paulo e o Silas e levam para a cadeia. Feridos, sangrando, possivelmente sem comer. E lá tem um carcereiro horroroso, que de tanto ver prisioneiro, acaba ficando como muitos aqui, nos Estados Unidos, no Brasil, os carcereiros, perdem o coração, endurece o coração vira pedra. O que ele pega eles? Pega eles, leva lá para o fundo da prisão, tinha troncos assim fincados no chão, amarra uma corrente no tronco e prende no pé. E fecha as portas. E aí, você já pensou, a gente imaginando um negócio desse? Se a gente não souber o fim da história, a gente vai dizer, isso não é de Deus. Mas, gente, esse foi o caminho do avivamento. Depois vai dizer, não, tanto sofrimento, tem que estar em pecado, fez alguma coisa errada. Não é possível. É isso que se diz hoje. Vocês estão entendendo? Mas aí eles estavam lá dentro da prisão. E o próximo ponto é esse. Um avivamento genuíno é precedido por adoração genuína. Amados, deixa eu dizer para vocês, infelizmente, presta atenção, olha todo mundo aqui para mim, presta atenção nisso. Infelizmente, a tua adoração aqui da igreja, se não for seguida por uma adoração em qualquer circunstância, não é uma adoração genuína. Porque a adoração genuína é aquela que é capaz de adorar a Deus em qualquer circunstância. Você
entendendo? Adorar a Deus em qualquer circunstância. Não estou falando cantar para Deus. Estou falando adorar. Adorar em espírito e em verdade. Como Jesus falou para a mulher samaritana. Vem o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A genuína adoração precede um avivamento. Então estavam lá eles sangrando, sem comer, injustiçados. Mas pode ter certeza que no coração deles tinha uma coisa que às vezes falta no meu e talvez no seu. Não posso julgar você, mas no meu eu posso. Sabe o quê? Consciência de que quem faz a justiça na minha vida é o meu Deus. Eles tinham isso. Eles não estavam esperando a justiça do homem. Porque às vezes nós ficamos esperando a justiça do homem. E isso é um problema. Mas no coração deles estava certo de que o que eles queriam, o que eles estavam esperando era a justiça de Deus. Então o que eles estavam fazendo? Começaram a cantar hinos. Ah, pastor, mas eles não estavam na igreja? Que negócio é esse de cantar? que negócio é esse de adorar? De adorar? Vai na igreja. Gente, isso é religião. Sabe, se você para adorar tiver que sair da sua casa e vir aqui na igreja, só porque você acha, talvez a sua casa não seja um bom ambiente, aí você está com a razão. Mas se você tiver que sair de lá para vir adorar aqui, porque você acha que esse ambiente aqui é melhor do que da tua casa, tem alguma coisa errada com a tua casa e com você, com a ideia que você tem. Porque você deve ser capaz de adorar, trazer a presença de Deus em qualquer lugar. Gente, Deus levantou você para trazer a presença dEle aonde você está, independente do lugar. Amém. Paulo e Silas sabiam disso. E eles começam a adorar. Cercado de preso, perigoso, que não eram presos iguais a ele. Paulo e Silas. Era gente que estava lá porque tinha matado, roubado, era gente brava, porque estava na prisão interior, na prisão de máxima segurança, bandido feio. E aí eles adorando e tal, né? Imagine. E sabe, a adoração genuína não depende de circunstâncias nem de lugar. Versículo 25. Pode estar na cadeia, pode estar sangrando, pode estar com fome, pode estar sendo injustiçado. A adoração genuína vai sobrepor isso tudo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero que você pense. Como é a tua adoração? Qual é o nível da tua adoração? Quero perguntar mais especificamente para o pessoal da adoração aqui. Tem que ter muito cuidado com esse lugar aqui, viu? Com a motivação que você tem no lugar. Como é que você sobe nesse lugar? Esse lugar é santo. Eu quero dar uma notícia para vocês, os adoradores dessa igreja. Eu estou orando e Deus vai tirar aqui de cima tudo aquilo que não se tornar genuíno adorador. E essa é a minha oração. Porta fora. Porque se alguma coisa vai acontecer, isso aqui tem que ter parte. Aqui em cima. Vocês estão me entendendo? E eu não estou com medo não. A gente volta com o violãozinho, volta no playback, se não sobrar nada. Mas essa é a minha oração. Eu estou orando. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração. Estão me entendendo? Qual é a motivação da adoração? Para que eu venho adorar? O que tem no meu coração? Adoro em casa, adoro no trabalho, adoro. Se sou adorador, eu sou adorador. Vocês estão entendendo? Paulo e Silas eram adoradores. E a adoração é o que traz avivamento. Estão lendo ali o nosso cartaz? Ano do avivamento. Nós queremos avivamento. A adoração é uma das coisas que traz avivamento. Ela vai além das circunstâncias e do lugar. A adoração genuína traz salvação e libertação. Estavam lá eles adorando, e eles não estavam querendo evangelizar ninguém. O negócio deles era Deus. Mas, gente, quando Deus veio no lugar, não tem o que resista. Não tem coração de pedra que resista. E aí, de repente, eles estavam lá adorando, o pessoal ouvindo, e aquilo deve ter começado a enternecer o coração de pedra daqueles homens maus dentro daquela cadeia. E aí, de repente, uma coisa acontece.
pode ter certeza que foi um anjo. Vem um terremoto que abala os alicerces. Mas um terremoto tão estranho que abriu fechadura. Porque eles estavam com cadeias, algemas. Abriu as algemas. Abriu a fechadura da porta da prisão, que era um negócio grande assim, uma chavona, naquele tempo. Abriu a fechadura. Que terremoto que abre a fechadura? Terremoto de Deus. Anjo de Deus que causa terremoto. Adoração genuína. Sabe o que a adoração genuína faz, gente? Ela traz o céu para a terra. Ela traz o céu para a terra. O negócio se move no outro nível. No outro nível. Aleluia. E aí se abre aquelas cadeias, e as cadeias caem, se abrem as portas, e adivinha o que acontece? Ninguém sai. Gente, agora pensa naqueles bandidão que estavam lá, que deviam estar cheios dos planos para cavar túnel, como lá no Brasil, a gente sabe, para sair, para fazer, faria qualquer coisa para sair. De repente cai a algema, solta, a porta abre, e não sai nenhum lá de dentro. Sabe o que é, gente? Esse já é o resultado do avivamento. O avivamento traz a presença de Deus, que não tem problema o lugar onde você estiver. Se for na cadeia, é confortável. Você não tem vontade de sair de lá. Porque o avivamento, quando vem, a gente não tem vontade de sair do lugar onde está o avivamento. Se o avivamento vier numa cadeia, as pessoas não têm vontade de sair de lá. Aqui está a história para contar para vocês. Aconteceu genuinamente. Todo mundo gostaria de sair daquela cadeia. Não agora. Quando a presença de Deus, quando o avivamento veio. A adoração genuína, amados, traz avivamento. Então nós temos que nos tornarmos adoradores. Gente, eu e você fomos comprados por preço do sangue de Jesus para nos tornarmos adoradores. Sabe esse negócio que às vezes a gente vem na igreja, mas eu não quero chegar muito cedo porque eu não gosto muito do louvor. Jesus, mas como é que ele não pode gostar do louvor? Está errado. Eu não vou chegar mais cedo porque o louvor demora muito. Mas, peraí, gente, o céu onde você vai morar é só louvor. Vai fazer o que lá? Tem que se começar a se preparar aqui, porque lá é só isso. Ah, não, mas isso é muito radical. Radical você vai ver quando chegar na presença de Deus. A Bíblia diz que os anjos ficam 24 horas sempre cantando santo, 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 e canto e santo, e não para de cantar santo, e santo, e santo, e santo. É isso que está escrito na Bíblia. Se a gente não puder meia hora, gente, 1 hora, o que a gente vai fazer no céu? Amados, avivamento prepara a gente para o céu. Porque o avivamento traz os padrões do céu para a terra. É isso que o avivamento faz. Traz os padrões de Deus para a vida da gente. Sabe, o avivamento traz salvação genuína. Aquele pessoal lá, você viu lá o Paulo dizendo, espera aí, gente, abriu as cadeias aqui, deixa eu falar para vocês as 4 leis espirituais. Nada. Não. Deixa eu falar para vocês o plano da salvação. Está escrito aqui? Nada. A presença de Deus basta. Não precisa apelo, porque já receberam. E como é que a gente sabe que receberam? Ficaram lá. Você acredita que se bandido não tiver a vida mudada, fica lá? Nunca. Então traz genuína salvação e libertação para todos. Gente, para todos. Não tem que forçar a barra, não tem que tentar convencer ninguém. Ninguém saiu. Ninguém. Entenderam? Que coisa tremenda. Vamos andar aqui para a gente terminar, né? Adoração genuína, letra C, traz paz além do entendimento. Aquele pessoal que devia ser atribulado de coração, muitos talvez até endemoniado. Você sabia que nas prisões o que mais tem é gente endemoniada? Porque são assassinos, são gente da pior tipo. Casa de demônios. Fugiu, ninguém precisou expulsar demônio. Porque na presença de Deus não precisa expulsar demônio. Sabe tudo.
E uma paz que excede todo o entendimento chegou no coração deles. Porque quando deu aquele terremoto, aquela coisa, e as cadeias caíram, eu acho que o Paulo fecharam a boca. O Paulo e Silas ficaram lá e todo mundo fica lá. E não precisava dizer nada. Amados, quando a presença de Deus chega, não há palavras. Amém. Quando a presença de Deus chega, não há argumentação. A presença de Deus é tão tremenda. Eu não sei se você já experimentou a verdadeira, genuína presença de Deus poderosamente na tua vida. A gente não tem palavras quando isso acontece. Amém? Amém. Então traz uma paz que excede todo o entendimento. Adoração genuína também traz uma outra coisa: senso de justiça. No dia seguinte, vem lá os camaradinhas, né, trazendo uma ordem daqueles que bateram e tal, e disseram assim: olha, agora já pode soltar. Já bateram nele, já aprenderam a lição, ficaram aí, pode soltar. E Paulo falou: ei, devagar com andor, que o santo é de barro. Para aí. Não é assim as coisas, não. Vocês pensam que pode nos açoitar sem julgar. Cadê a lei? Sem julgamento, sem nada. Então vocês estão entendendo? Avivamento não é uma coisa que traz injustiça. Avivamento estabelece a justiça. Estabelece a justiça. Aí então o que aconteceu? Eles disseram: ó, agora nós vamos ter que conversar sobre esse assunto. Nós não vamos sair daqui não. Vamos ficar aqui na cadeia. Volta lá e diga: nós somos cidadãos romanos, nós fomos açoitados e agora a gente vai ficar aqui. Imaginem o que aconteceu para aqueles camaradas. Por quê? Vocês querem saber? Aquele lugar era uma colônia romana. Estava sob o domínio romano. E o que eles tinham feito? Açoitado cidadão romano. Amados, deixa eu dizer uma coisa. A sua casa, a sua família, os seus amigos, os lugares que você trabalha, é domínio de Deus. Porque a palavra de Deus na Bíblia é o seguinte: que todo lugar que você pisa o seu pé é território santo. Todo lugar que você pisa. E esse é o lugar em que a justiça de Deus precisa ser estabelecida. Entendeu? E Deus vai cuidar disso. Então o verdadeiro avivamento também traz a justiça. E eu concluo: salvação e vida genuína são frutos do avivamento. E aí estão as perguntas para a gente meditar em casa. Olha a primeira pergunta: os frutos produzidos pela minha vida expressam uma salvação genuína? Gente, nós estamos buscando o avivamento. Sabe qual é a coisa primeira que nós temos que questionar? Eu sou um religioso ou eu realmente sou um cristão de verdade? Esse é o primeiro questionamento. Ai, pastor, mas como é que eu vou saber? Jesus disse: a árvore é conhecida pelos seus frutos. Não pode a árvore boa dar mau fruto, não pode a árvore má dar bons frutos. É como uma fonte, não pode sair da mesma fonte água doce e água salgada. Tiago diz isso. Então eu queria dizer para vocês que a primeira coisa, nós vamos entrar no avivamento em nome de Jesus nessa igreja. Mas a primeira coisa é olhar para a nossa própria vida e fazer a pergunta: eu sou cristão mesmo, genuíno? Ou eu sou religioso? Ou eu estou igual? Você sabe que o Judas andou 3 anos com Jesus e nunca se converteu. Então o fato de estar andando na igreja não diz nada. Diz que essa é a vida está mudando. Segunda coisa: quais são as duas... A segunda pergunta: quais são as duas coisas que impedem que a minha vida manifeste frutos genuínos? Gente, não adianta ficar no atacado, a gente tem que ir para as coisas específicas. Quais são as duas coisas principais? Se você quiser dizer: não, agora eu vou mudar a minha vida, sabe quando que você vai mudar? Nunca. Porque para mudar a sua vida, você tem que começar num ponto da sua vida. E eu sugiro: escolha o mais importante, que aí toda mudança é possível. Se você quiser mudar a sua vida inteira de uma vez, nunca você muda. É muito. Então escolha os dois principais. Quais são as duas principais coisas que impedem? Pergunta 3. Nem pergunta, não é, uma afirmação. 2 coisas que farei para remover esses impedimentos. Você tem que ter um plano, amados. Um plano. Olha, eu não estou manifestando fruto porque
Eu não estou lendo a palavra nem orando. Amém? Começa por aí. Eu vou orar agora, todos os dias. Vai marcar um lugar para você orar. Eu não estou lendo a palavra, eu vou ler a palavra agora. Eu vou começar a ler a palavra. E você vai descobrir uma coisa tremenda. Você começa a ler a palavra, e ela, quando você começa a ler a palavra pelo Espírito, ela se torna como mel na tua boca. Eu te digo, é um negócio tremendo. A palavra é doce. Você começa a ler assim, e de repente diz, mas isso, e Deus começa a falar com você. Irmãos, aqui, você quer ouvir a voz de pastor? Muita gente diz para mim assim, olha, pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus, o que eu faço para ouvir a voz de Deus? Gente, a voz de Deus está aqui, gravada. Se você abrir, isso aqui é a voz de Deus. Isso aqui é inspirado pelo Espírito Santo. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra. Aí você começa a ler a palavra e Deus começa a falar com você. A gente não pode terminar sem perguntar para você: o que você vai fazer agora? Aqui está o preço do avivamento. O avivamento tem um preço. Ele não vem de graça. Ele tem o primeiro preço da oração fervorosa, da autoridade espiritual, precedido por tribulação e é precedido por adoração genuína. Vamos consertar nossas vidas? Eu quero fazer um apelo para você. Vamos arrumar esse negócio? Vamos sair do lugar comum? Vamos deixar de ser religioso. Vamos conhecer a Deus genuinamente, do jeito que a palavra de Deus diz. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Você está vendo aqui esse esboço? Olha aqui todo mundo para mim. Você está vendo esse esboço aqui? Você sabe por quê que eu estou pregando basicamente desse jeito aqui sempre? Para ter uma certeza: eu não vou dizer a abobrinha fora da palavra de Deus. Porque o que eu fiz essa manhã com você? Só repetir textos da palavra de Deus. Aqui está toda a linha do texto. Eu fiz uma análise sintática do texto. Para quem lembra alguma coisa do ginásio. Foi isso que eu fiz. Eu dividi os pontos principais. Nesse texto tinha 4 pontos principais. Eu dividi os pontos. E aí depois eu subdividi dentro do ponto cada assunto. Para ser fiel ao que a palavra diz. Porque eu aprendi uma grande lição. A minha palavra não é a palavra de Deus. Eu aprendi essa lição. Então eu quero dizer para você, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma decisão? Fique em pé. Em nome de Jesus. Pai, a música de avivamento, Pai, de adoração. Curva a sua cabeça, feche seu olho. Não deixe nada perturbar você. Esse é o teu momento com Deus. Nós estamos terminando. Eu não queria sair daqui sem isso. Se consagre ao Senhor. Diga: Senhor, eu quero entrar no avivamento. Senhor, há um caminho para o avivamento. E há um preço para o avivamento. Senhor, eu quero sair de mim mesmo. Chega de egoísmo. Eu quero entrar no avivamento. Senhor, eu quero te conhecer melhor. Eu quero te conhecer como Paulo e Silas. Eu quero te conhecer mais. Eu quero conhecer terremoto que abre cadeia. Eu quero conhecer o movimento do teu reino. Eu quero te oferecer, Senhor, com alegria, com adoração, os meus tempos de tribulação e sofrimento. Eu quero te reconhecer como meu Senhor. Coloque essa música para nós, para nós. Vê se você consegue achar essa música. Vamos terminar cantando isso. This is my desire to honor. Adore, adore, como talvez você não adorou hoje ainda. Adore o Espírito. I worship you.
have your way in me. Entenderam isso? Diga de novo. Lord, have your way in me. Senhor, faça as tuas coisas